Nesse vídeo, vamos explorar as 10 cidades fantasmas mais enigmáticas e assustadoras ao redor do mundo. Lugares tão misteriosos que parecem ter saído diretamente de um filme de terror. Prepare-se para se surpreender e se emocionar, pois cada cidade esconde histórias que ainda intrigam o mundo até hoje. Não perca a chance de descobrir os segredos sombrios e surpreendentes que essas cidades têm a oferecer. Vamos começar nossa jornada, mas só depois da vinheta. No coração do Azerbaijão, existe uma cidade que parou no tempo. Bem-vindo a Agdan, um lugar deixado para trás pela guerra. Após a devastadora guerra nos anos 90, Agdan se transformou em um cemitério de concreto e silêncio. Suas ruínas escondem um passado glorioso, agora em luto. Cada esquina conta uma história de perda e desolamento, um lembrete sombrio da fragilidade da paz. Fundada pelos soviéticos na década de 1930, Pyramiden foi uma próspera colônia de mineração de carvão, repleta de vida e ambição. Mas o colapso da União Soviética em 1991 trouxe uma crise econômica que arrastou a cidade para o desespero. Em 1998, a mineração tornou-se insustentável e Pyramiden foi abandonada repentinamente, congelando-a no tempo e na memória. Hoje, Pyramiden revela um sonho de futuro próspero que foi interrompido, no deserto gelado do Ártico, na Noruega, e cada prédio em ruínas, cada sala vazia, testemunha o pesadelo que dela restou. Em Oradour-sur-Glane, na França, o silêncio é carregado de história e dor. Em 10 de junho de 1944, a cidade foi palco de um horror inimaginável. Tropas nazistas invadiram Oradour-sur-Glane, arrastando famílias inteiras de suas casas. Mulheres e crianças foram empurradas para dentro da igreja local, enquanto os homens foram levados para os celeiros. O que se seguiu foi um massacre brutal. Dentro da igreja, 452 mulheres e crianças foram queimadas vivas. Nos celeiros, 190 homens foram executados. O grito de um dia cruel ainda ecoa entre as ruínas. Na era medieval, Kraków era um vibrante centro agrícola e cultural, com um futuro promissor. Mas em 1963, um devastador deslizamento de terra transformou a cidade em um campo de ruínas, expulsando todos os habitantes. Se não fosse por essa catástrofe natural, Kraków teria continuado a prosperar. Hoje, suas ruínas evocam um futuro interrompido. A cidade é um monumento ao que poderia ter sido. Uma grande metrópole, se a natureza não tivesse decretado seu fim. Kraków é agora um evocativo silêncio do que se foi e do que poderia ter sido. Um lugar onde o passado glorioso encontra a desolação do presente, deixando-nos imaginar como a cidade teria evoluído. Kolmanskop foi fundada no início do século XX, criada para ser um polo de luxo e prosperidade, através da mineração de diamantes. O que começou como oásis de riqueza, rapidamente se transformou em um palco de tragédia. A cidade prosperou até que as reservas de diamantes se esgotaram.
Sem mais recursos para explorar, Commonscope entrou em decadência e, eventualmente, foi abandonada. Com o tempo, Commonscope foi engolida pelas donas do deserto, que lentamente se infiltraram em seus edifícios. O que resta é uma elegância única e uma visão surreal de um luxo que já se foi. Fundada em 1905, Rhyolite surgiu como vibrante centro de mineração de ouro, brilhando intensamente com promessas de riqueza. Mas o que parecia um futuro promissor teve um desfecho repentino. Apenas 11 anos depois, em 1916, a mineração entrou em colapso e Rhyolite foi abandonada. Agora, suas ruínas são um testemunho silencioso de uma vida que desmoronou rapidamente. Hoje, Rhyolite é um lugar onde o tempo parece ter parado. Suas impressionantes ruínas, incluindo uma antiga escola, uma estação de trem e outros prédios, permanecem envoltas na imensidão do deserto. Entre elas, destacam-se estátuas sinistras, uma peculiaridade que dá à cidade um toque ainda mais misterioso e melancólico. Centralia, na Pensilvânia, é um dos lugares mais misteriosos e assustadores do mundo. Sua história sombria serviu até de inspiração para o filme Silent Hill. O que aconteceu aqui é tão enigmático quanto aterrorizante. Em 1962, o incêndio que começou em um simples aterro sanitário se transformou em um inferno subterrâneo. Trabalhadores, em uma tentativa de limpar o lixo, acenderam fogo em uma mina desativada. Mas o que eles não sabiam era que isso desencadearia um incêndio devastador em uma mina de carvão subterrânea ativa. Centralia, uma próspera cidade mineradora, foi tragicamente consumida pelo caos. O fogo se espalhou por uma vasta rede de túneis subterrâneos, aquecendo o solo e rachando as ruas. O que era uma comunidade vibrante virou um cenário apocalíptico, onde o perigo estava sempre à espreita. Com a cidade mergulhada no caos e a vida se tornando insuportável, os moradores foram forçados a abandonar suas casas. O governo tomou medidas drásticas, demoliu as casas, proibiu novas construções e selou a cidade, garantindo que ninguém pudesse retornar. Mas, apesar das advertências e do ambiente hostil, alguns poucos corajosos ou teimosos residentes ainda permanecem, desafiando os perigos constantes e vivendo em uma cidade onde o chão ainda está em chamas. Essa é Bury, uma cidade que surgiu em 1859 e rapidamente se destacou como um local cobiçado por aqueles em busca de fortuna na corrida do ouro. Nos seus dias de glória, Bury era um reduto de intensa atividade e ambição, com mineradores dedicados extraindo ouro das rochas implacáveis. Bury era um cenário de intensas esperanças e desafios. Com seus salões barulhentos e casas de jogos, a cidade oferecia tanto a promessa de riqueza quanto o caos e a confusão que acompanham a busca desenfreada por fortuna. Hoje, Bury é uma cidade fantasma envolta de mistério, conhecida por suas histórias de assombrações. As ruas e casas parecem congeladas no tempo, como se os moradores tivessem desaparecido de repente. Com seus edifícios notavelmente preservados, Bury atua como uma cápsula do tempo do Velho Oeste.
oferecendo aos visitantes uma visão rara e autêntica de um passado remoto. Essa cidade floresceu entre os períodos bizantino e otomano, conhecida como Lebessos. Sua prosperidade e grandiosidade duraram séculos, mas o destino mudou drasticamente com o Tratado de Lausanne em 1923. Após a Primeira Guerra Mundial e a Guerra da Independência da Turquia, o tratado forçou uma troca de populações. Os gregos que habitavam a cidade e os turcos da Grécia foram deslocados para seus respectivos países. Com a partida dos habitantes, as casas e edifícios de Lebessos ficaram vazios e foram gradualmente abandonados. Desde então, a cidade nunca mais foi repovoada, transformando-se em um fantasma do passado. Hoje, a cidade não é mais conhecida como Lebessos, mas como Kayakói. No entanto, suas ruínas continuam a testemunhar sua história. Historiadores e turistas visitam-na para ver com seus próprios olhos a cidade fantasma que, condenada pelo abandono e pelo desprezo, foi esquecida pelo tempo e pela humanidade. Sua visão carrega o lamento de uma era que nunca mais voltará. Pripyat, na Ucrânia, era uma cidade vibrante e moderna, fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Com seus edifícios imponentes, escolas e parques, Pripyat parecia um modelo perfeito de progresso soviético. Mas, em 26 de abril de 1986, a cidade foi tragicamente marcada pela explosão do reator 4 da usina de Chernobyl. O desastre liberou uma nuvem radioativa, forçando a evacuação imediata de 49 mil habitantes. Para salvar suas vidas, os habitantes abandonaram Pripyat de forma abrupta e forçada, deixando para trás uma cidade que ficou imutável no tempo, com apartamentos, escolas e parques permanecendo como estavam no instante da evacuação. Hoje, Pripyat é um fantasma do passado, onde a natureza e a erosão lentamente tomam conta. A cidade, outrora símbolo de progresso, agora é um cenário desolado. Um monumento silencioso à fragilidade do avanço humano e à devastação causada pelo desastre nuclear.